Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um mundo que já não é mais o mesmo. Não é aquele cenário com cidades cheias, carros buzinando e gente correndo para o trabalho. Aqui, a humanidade está despedaçada. Um vírus chamado gripe símia, que surgiu lá no primeiro filme dessa nova fase, A Origem, se espalhou pelo planeta e matou a maior parte das pessoas. O que restou vive em pequenos grupos, tentando sobreviver no que sobrou da civilização. Enquanto isso, a natureza começa a tomar conta e os macacos, que antes ficavam no fundo da história, agora são parte principal dela. E não são macacos comuns, não. Eles pensam, falam, se organizam e tem um líder que impõe respeito: César. César é um chimpanzé que não só é inteligente, como também tem coração. Ele vive numa floresta enorme, junto com sua família e um bando de outros macacos que confiam nele. Eles construíram um lar, aprenderam a caçar, a criar leis e viver em paz. Para eles, os humanos eram um problema do passado, tanto que nem sabiam direito se ainda existiam. Já fazia anos que não viam nenhum por ali. Só que, como sempre, a vida gosta de dar aquele empurrãozinho no drama. Um dia, 2 jovens macacos estão na floresta e dão de cara com um grupo de humanos armados. É um choque para os dois lados, ninguém esperava ver o outro. O encontro acaba mal. Um dos humanos, nervoso, atira e fere o macaco. César chega na hora, coloca ordem e deixa claro que não quer guerra, mas também não vai deixar os humanos invadirem o território deles. Ele solta uma frase que mostra bem o clima: macaco não mata macaco, mas também não confia em humano. Aí descobrimos o que esses humanos estavam fazendo ali. Eles são sobreviventes que moram numa parte destruída de São Francisco e precisam religar uma usina hidrelétrica que fica justamente na área dos macacos. Sem essa energia, a colônia deles não vai durar muito, porque o combustível está acabando. O líder dos humanos é Malcolm, um cara diferente, mas calmo, que acredita que dá para ter paz com César. Ele tenta negociar. No começo o clima é tenso, mas César, depois de pensar, decide deixar eles tentarem, desde que respeitem as regras. Enquanto isso, dentro do grupo dos macacos, nem todo mundo concorda com o líder. Tem um chimpanzé chamado Koba, que odeia humanos com todas as forças. Ele foi maltratado em laboratórios, torturado e carrega cicatrizes físicas e emocionais disso. Para o Koba, todo humano é inimigo, e ponto final. E aí que a coisa começa a desandar. Malcolm e sua equipe trabalham na represa. E aos poucos ele e César criam uma confiança genuína. Tem até momentos mais leves, como quando os filhos de César conhecem o filho de Malcolm. Mas Koba não gosta nem um pouco dessa aproximação. Ele começa a investigar os humanos escondido e descobre que eles ainda têm armas pesadas. Na cabeça dele, isso é prova de que a guerra é inevitável. E aí vem o golpe baixo. Koba trai César. Ele arma uma emboscada, fere o líder gravemente e culpa os humanos, usando isso como desculpa para liderar os macacos num ataque total contra a colônia. É o caos. O que era uma chance de paz vira uma guerra aberta. Macacos invadem a cidade, humanos tentam resistir, prédios são destruídos e o clima de sobrevivência fica no limite. Só que César não morre. Ele é resgatado por Malcolm, que o leva de volta à sua antiga casa, aquela do primeiro filme, para se recuperar. Lá, César admite que não todos os humanos são ruins, mas também percebe que nem todos os macacos são bons. É um momento pesado, porque ele entende que o ódio de Koba é tão perigoso quanto qualquer arma. A história abre te jogando num mundo completamente diferente daquele, cheio de gente, carros e prédios barulhentos. O vírus que escapou lá no primeiro filme já fez o estrago e reduziu drasticamente a população humana. O silêncio é tão grande que, para quem vive ali, parece que o planeta pertence aos animais agora. No meio disso tudo, existe a comunidade dos macacos de César, e eles vivem num equilíbrio perfeito com a natureza. Nada de prédios, nada de poluição, nada de trânsito, só árvores gigantes, rios e um sistema próprio que funciona muito bem. César é o grande líder, e dá para perceber de cara que ele não manda pelo medo, mas sim pelo respeito.
Ele conhece cada macaco pelo nome, escuta, ajuda e, quando precisa, é firme. Entre os mais próximos dele estão sua esposa, Cornélia, seu filho mais velho, Olhos Azuis, e o filhote mais novo que ainda está na fase de explorar o mundo. Koba, o chimpanzé com cicatrizes, está lá também. E apesar de ter um passado sombrio, ele é visto como um guerreiro leal. Pelo menos por enquanto. Mas nem tudo é perfeito. Apesar de já fazer anos que eles não veem humanos, a dúvida sempre fica no ar. Será que eles sumiram de vez ou ainda estão por aí? Alguns macacos acham que a humanidade foi extinta. Outros acreditam que eles ainda vivem escondidos. É um mistério que ninguém quer resolver à força. Até que, um dia, essa tranquilidade é quebrada. Olhos Azuis e seu amigo Ash estão explorando a floresta quando ouvem um barulho estranho. Eles seguem o som e dão de cara com um pequeno grupo de humanos armados. É como se duas espécies que achavam que não existiam mais tivessem se encontrado de repente. Todo mundo congela. O clima é de pura tensão. Um dos humanos, nervoso, levanta a arma e atira. O tiro acerta Ash, ferindo ele. Olhos Azuis entra em pânico e começa a gritar por ajuda. A confusão atrai mais macacos e logo César chega correndo junto de vários guerreiros do bando. Ele se impõe na frente de todos, encara os humanos e grita com aquela voz forte que impõe respeito. O recado é claro: saiam daqui agora! Os humanos, liderados por um homem chamado Malcolm, recuam. Eles não estavam ali para atacar, mas para procurar um jeito de religar uma usina hidrelétrica que fica no território dos macacos. Só que essa explicação não rola naquele momento. O choque é grande demais. César escolhe não matar ninguém, mas também deixa avisado: se voltarem, vai ter problema. A cena deixa todo mundo abalado. De um lado, os macacos percebem que os humanos ainda existem. Do outro, os humanos voltam para sua base assustados com a inteligência e a organização daqueles animais. É um ponto de virada. A partir daí, tanto um lado quanto o outro sabe que não está sozinho. De volta à colônia dos macacos, o assunto domina todas as conversas. Muitos defendem que precisam se preparar para a guerra. Outros, como César, preferem evitar o conflito e proteger o território sem partir para o ataque. É aqui que começa a se formar a divisão interna que, mais tarde, vai dar muito problema. Depois daquele primeiro encontro tenso na floresta, os humanos voltam para a base deles, que é uma parte destruída de São Francisco. A cidade está irreconhecível. Prédios abandonados, ruas cheias de mato, carros enferrujados. Parece cenário de fim do mundo. Lá descobrimos melhor como eles vivem. O grupo é liderado por Dreyfus, um homem decidido, mas bem desconfiado de qualquer coisa que ameace a sobrevivência do pessoal. A situação está crítica. O combustível que mantém a base funcionando está acabando, e sem energia elétrica, eles vão ficar sem comunicação, sem refrigeração de comida, sem iluminação, basicamente sem nada. A única solução é religar uma usina hidrelétrica que fica, adivinha onde? No meio do território dos macacos. É por isso que aquele grupo, com Malcolm à frente, foi até a floresta. Eles precisam dessa energia para sobreviver. Malcolm, diferente do Dreyfus, é mais paciente e acredita que pode resolver as coisas sem violência. Ele sabe que para conseguir chegar na represa, vai ter que convencer César de que eles não querem guerra. O problema é que depois do que aconteceu, qualquer aproximação pode ser vista como ameaça. Mas mesmo assim, ele decide tentar. Ele volta à floresta, mas dessa vez vai com a esposa Ellie e o filho Alexander. Não é só uma estratégia, ele quer mostrar que veio com a família justamente para passar confiança. Quando encontram César, o clima ainda é pesado. O líder dos macacos desce das árvores com aquela postura de autoridade e escuta Malcolm explicar que só quer acesso à represa para consertar a energia da cidade. No início, César diz não. Ele é cauteloso, lembra do tiro que Ash levou, lembra do que os humanos fizeram no passado e, principalmente, não quer colocar seu povo em risco. Só que Ellie percebe algo importante. Cornélia, a esposa de César, está muito doente. Ela se oferece para ajudar, usando medicamentos e conhecimentos humanos. É aí
que a barreira começa a cair. César percebe que não são todos os humanos que agem por interesse ou maldade. Ele decide permitir que Malcolm e sua equipe trabalhem na represa, mas com uma condição clara. Eles só podem ficar ali enquanto consertam e precisam respeitar as regras dos macacos. Nenhuma arma, nenhuma provocação. Enquanto isso, no meio da comunidade, Koba já começa a desconfiar. Ou melhor, a ter certeza de que isso é um erro. Ele não confia nem um pouco nos humanos e, no fundo, sente que César está sendo fraco. O chimpanzé carrega traumas profundos das experiências em laboratório, queimaduras, cortes, marcas no corpo e lembranças do sofrimento que passou nas mãos deles. Na cabeça dele, todos os humanos são perigosos e é só questão de tempo até atacarem. Enquanto Malcolm e a equipe começam os trabalhos na represa, acontece uma aproximação inesperada. Alexander, o filho de Malcolm, passa um tempo com Olhos Azuis e outros jovens macacos. Ele começa a desenhar histórias num caderno e Olhos Azuis, curioso, observa fascinado. Aos poucos, a tensão dá lugar a pequenas interações amigáveis. Até César nota que seus filhos estão conhecendo algo novo. Só que Koba não fica parado. Ele decide investigar o que os humanos estão escondendo. Seguindo trilhas até a cidade, ele descobre um armazém cheio de armas de fogo. E para piorar, vê soldados treinando tiro. Na mente dele, isso confirma que Malcolm e companhia estão enganando César. A partir daquele momento, Koba já não está mais só desconfiado. Ele começa a planejar. Ele sabe que se quiser derrubar César, vai precisar de um motivo forte que coloque todo o bando contra os humanos. E esse motivo ele já está decidido a fabricar. Enquanto isso, Malcolm e César estão cada vez mais alinhados. Eles trabalham juntos, conversam sobre o que aconteceu no mundo e percebem que, apesar das diferenças, os dois só querem proteger quem amam. É quase uma amizade, mas essa paz é frágil e o Koba está pronto para quebrá-la. Com o conserto da represa em andamento, parecia que as coisas estavam melhorando. Malcolm e César até tinham começado a criar um laço de confiança. Afinal, trabalharam juntos, enfrentaram riscos juntos e mostraram que não eram inimigos naturais. Os filhos deles também brincavam e aprendiam uns com os outros, dando um ar de esperança no meio daquele mundo quebrado. Mas o Koba, esse chimpanzé, ele estava cada vez mais obcecado em provar que humanos são perigosos demais para serem confiados. Depois de encontrar o arsenal secreto dos humanos, ele ficou com ódio fervendo no peito. Para ele, era uma traição daquelas que não dá para perdoar. Então, Koba começa a planejar um golpe contra César. Ele manipula alguns macacos que também têm medo dos humanos e espalha histórias assustadoras, mostrando imagens do que encontrou na cidade e dizendo que a paz com os humanos é só uma ilusão perigosa. Numa emboscada, Koba consegue capturar César e o fere gravemente. Mas para enganar o bando, ele faz parecer que foram os humanos que atacaram o líder. Esse golpe sujo funciona. Os macacos se enfurecem e querem guerra. Enquanto César fica preso e ferido, Koba assume o comando com um discurso cheio de raiva e ódio. Ele convoca todos para atacar a colônia humana em São Francisco, dizendo que é a única forma de garantir a sobrevivência dos macacos. A guerra está declarada. Do lado humano, Malcolm tenta achar César e entende que, sem o líder dos macacos, a situação vai piorar muito. Ele percebe que Koba é uma ameaça muito maior do que eles imaginavam e que o conflito vai virar um massacre se ninguém agir rápido. A batalha que se segue é pesada. Macacos invadem a cidade, enfrentam soldados, destroem tudo no caminho. Humanos se defendem com o que têm, mas estão em desvantagem. No meio da confusão, Malcolm e um grupo tentam achar César e libertá-lo. Quando César finalmente se recupera, ele volta para enfrentar Koba. Os dois têm uma luta brutal, cheia de emoção, força e aquela tensão que a gente sente na pele, porque é um conflito entre dois que já foram próximos, mas que agora estão em lados opostos. Um mundo que já não é mais o mesmo. Não é aquele cenário com cidades cheias, carros buzinando e gente correndo para o trabalho. Aqui, a humanidade está despedaçada. Um vírus chamado gripe símia, que surgiu lá no primeiro filme dessa nova fase, A Origem,
se espalhou pelo planeta e matou a maior parte das pessoas. O que restou vive em pequenos grupos, tentando sobreviver no que sobrou da civilização. Enquanto isso, a natureza começa a tomar conta e os macacos, que antes ficavam no fundo da história, agora são parte principal dela. E não são macacos comuns, não. Eles pensam, falam, se organizam e tem um líder que impõe respeito: César. César é um chimpanzé que não só é inteligente, como também tem coração. Ele vive numa floresta enorme, junto com sua família e um bando de outros macacos que confiam nele. Eles construíram um lar, aprenderam a caçar, a criar leis e viver em paz. Para eles, os humanos eram um problema do passado, tanto que nem sabiam direito se ainda existiam. Já fazia anos que não viam nenhum por ali. Só que, como sempre, a vida gosta de dar aquele empurrãozinho no drama. Um dia, 2 jovens macacos estão na floresta e dão de cara com um grupo de humanos armados. É um choque para os 2 lados, ninguém esperava ver o outro. O encontro acaba mal. Um dos humanos, nervoso, atira e fere o macaco. César chega na hora, coloca ordem e deixa claro que não quer guerra, mas também não vai deixar os humanos invadirem o território deles. Ele solta uma frase que mostra bem o clima: macaco não mata macaco, mas também não confia em humano. Aí descobrimos o que esses humanos estavam fazendo ali. Eles são sobreviventes que moram numa parte destruída de São Francisco e precisam religar uma usina hidrelétrica que fica justamente na área dos macacos. Sem essa energia, a colônia deles não vai durar muito, porque o combustível está acabando. O líder dos humanos é Malcolm, um cara diferente, mas calmo, que acredita que dá para ter paz com César. Ele tenta negociar. No começo, o clima é tenso, mas César, depois de pensar, decide deixar eles tentarem, desde que respeitem as regras. Enquanto isso, dentro do grupo dos macacos, nem todo mundo concorda com o líder. Tem um chimpanzé chamado Koba, que odeia humanos com todas as forças. Ele foi maltratado em laboratórios, torturado e carrega cicatrizes físicas e emocionais disso. Para o Koba, todo humano é inimigo, e ponto final. E aí que a coisa começa a desandar. Malcolm e sua equipe trabalham na represa. E aos poucos ele e César criam uma confiança genuína. Tem até momentos mais leves, como quando os filhos de César conhecem o filho de Malcolm. Mas Koba não gosta nem um pouco dessa aproximação. Ele começa a investigar os humanos escondido e descobre que eles ainda têm armas pesadas. Na cabeça dele, isso é prova de que a guerra é inevitável. E aí vem o golpe baixo. Koba trai César. Ele arma uma emboscada, fere o líder gravemente e culpa os humanos, usando isso como desculpa para liderar os macacos num ataque total contra a colônia. É o caos. O que era uma chance de paz vira uma guerra aberta. Macacos invadem a cidade, humanos tentam resistir, prédios são destruídos e o clima de sobrevivência fica no limite. Só que César não morre. Ele é resgatado por Malcolm, que o leva de volta à sua antiga casa, aquela do primeiro filme, para se recuperar. Lá, César admite que não todos os humanos são ruins, mas também percebe que nem todos os macacos são bons. É um momento pesado, porque ele entende que o ódio de Koba é tão perigoso quanto qualquer arma. A história abre te jogando num mundo completamente diferente daquele, cheio de gente, carros e prédios barulhentos. O vírus que escapou lá no primeiro filme já fez o estrago e reduziu drasticamente a população humana. O silêncio é tão grande que, para quem vive ali, parece que o planeta pertence aos animais agora. No meio disso tudo, existe a comunidade dos macacos de César, e eles vivem num equilíbrio perfeito com a natureza. Nada de prédios, nada de poluição, nada de trânsito, só árvores gigantes, rios e um sistema próprio que funciona muito bem. César é o grande líder, e dá para perceber de cara que ele não manda pelo medo, mas sim pelo respeito. Ele conhece cada macaco pelo nome, escuta, ajuda e, quando precisa, é firme. Entre os mais próximos dele estão sua esposa, Cornélia, seu filho mais velho, olhos azuis, e o filhote mais novo que ainda está na fase de explorar o mundo. Koba, o chimpanzé com cicatrizes, está lá também. E apesar de ter um passado sombrio, ele é visto como um guerreiro leal. Pelo menos por enquanto. Mas nem tudo é perfeito.
Apesar de já fazer anos que eles não veem humanos, a dúvida sempre fica no ar. Será que eles sumiram de vez ou ainda estão por aí? Alguns macacos acham que a humanidade foi extinta. Outros acreditam que eles ainda vivem escondidos. É um mistério que ninguém quer resolver à força. Até que, um dia, essa tranquilidade é quebrada. Olhos azuis e seu amigo Ash estão explorando a floresta quando ouvem um barulho estranho. Eles seguem o som e dão de cara com um pequeno grupo de humanos armados. É como se duas espécies que achavam que não existiam mais tivessem se encontrado de repente. Todo mundo congela. O clima é de pura tensão. Um dos humanos, nervoso, levanta a arma e atira. O tiro acerta Ash, ferindo ele. Olhos Azuis entra em pânico e começa a gritar por ajuda. A confusão atrai mais macacos e logo César chega correndo junto de vários guerreiros do bando. Ele se impõe na frente de todos, encara os humanos e grita com aquela voz forte que impõe respeito. O recado é claro: saiam daqui agora! Os humanos, liderados por um homem chamado Malcolm, recuam. Eles não estavam ali para atacar, mas para procurar um jeito de religar uma usina hidrelétrica que fica no território dos macacos. Só que essa explicação não rola naquele momento. O choque é grande demais. César escolhe não matar ninguém, mas também deixa avisado: se voltarem, vai ter problema. A cena deixa todo mundo abalado. De um lado, os macacos percebem que os humanos ainda existem. Do outro, os humanos voltam para sua base assustados com a inteligência e a organização daqueles animais. É um ponto de virada. A partir daí, tanto um lado quanto o outro sabe que não está sozinho. De volta à colônia dos macacos, o assunto domina todas as conversas. Muitos defendem que precisam se preparar para a guerra. Outros, como César, preferem evitar o conflito e proteger o território sem partir para o ataque. É aqui que começa a se formar a divisão interna que, mais tarde, vai dar muito problema. Depois daquele primeiro encontro tenso na floresta, os humanos voltam para a base deles, que é uma parte destruída de São Francisco. A cidade está irreconhecível. Prédios abandonados, ruas cheias de mato, carros enferrujados. Parece cenário de fim do mundo. Lá descobrimos melhor como eles vivem. O grupo é liderado por Dreyfus, um homem decidido, mas bem desconfiado de qualquer coisa que ameace a sobrevivência do pessoal. A situação está crítica. O combustível que mantém a base funcionando está acabando, e sem energia elétrica, eles vão ficar sem comunicação, sem refrigeração de comida, sem iluminação, basicamente sem nada. A única solução é religar uma usina hidrelétrica que fica, adivinha onde? No meio do território dos macacos. É por isso que aquele grupo, com Malcolm à frente, foi até a floresta. Eles precisam dessa energia para sobreviver. Malcolm, diferente do Dreyfus, é mais paciente e acredita que pode resolver as coisas sem violência. Ele sabe que para conseguir chegar na represa, vai ter que convencer César de que eles não querem guerra. O problema é que depois do que aconteceu, qualquer aproximação pode ser vista como ameaça. Mas mesmo assim, ele decide tentar. Ele volta à floresta, mas dessa vez vai com a esposa Ellie e o filho Alexander. Não é só uma estratégia, ele quer mostrar que veio com a família justamente para passar confiança. Quando encontram César, o clima ainda é pesado. O líder dos macacos desce das árvores com aquela postura de autoridade e escuta Malcolm explicar que só quer acesso à represa para consertar a energia da cidade. No início, César diz não. Ele é cauteloso, lembra do tiro que Ash levou, lembra do que os humanos fizeram no passado e, principalmente, não quer colocar seu povo em risco. Só que Ellie percebe algo importante. Cornélia, a esposa de César, está muito doente. Ela se oferece para ajudar, usando medicamentos e conhecimentos humanos. É aí que a barreira começa a cair. César percebe que não são todos os humanos que agem por interesse ou maldade. Ele decide permitir que Malcolm e sua equipe trabalhem na represa, mas com uma condição clara. Eles só podem ficar ali enquanto consertam e precisam respeitar as regras dos macacos. Nenhuma arma, nenhuma provocação. Enquanto isso, no meio da comunidade, Koba já começa a desconfiar.
Ou melhor, a ter certeza de que isso é um erro. Ele não confia nem um pouco nos humanos e, no fundo, sente que César está sendo fraco. O chimpanzé carrega traumas profundos das experiências em laboratório, queimaduras, cortes, marcas no corpo e lembranças do sofrimento que passou nas mãos deles. Na cabeça dele, todos os humanos são perigosos e é só questão de tempo até atacarem. Enquanto Malcolm e a equipe começam os trabalhos na represa, acontece uma aproximação inesperada. Alexander, o filho de Malcolm, passa um tempo com Olhos Azuis e outros jovens macacos. Ele começa a desenhar histórias num caderno e Olhos Azuis, curioso, observa fascinado. Aos poucos, a tensão dá lugar a pequenas interações amigáveis. Até César nota que seus filhos estão conhecendo algo novo. Só que Koba não fica parado. Ele decide investigar o que os humanos estão escondendo. Seguindo trilhas até a cidade, ele descobre um armazém cheio de armas de fogo. E para piorar, vê soldados treinando tiro. Na mente dele, isso confirma que Malcolm e companhia estão enganando César. A partir daquele momento, Koba já não está mais só desconfiado. Ele começa a planejar. Ele sabe que se quiser derrubar César, vai precisar de um motivo forte que coloque todo o bando contra os humanos. E esse motivo ele já está decidido a fabricar. Enquanto isso, Malcolm e César estão cada vez mais alinhados. Eles trabalham juntos, conversam sobre o que aconteceu no mundo e percebem que, apesar das diferenças, os dois só querem proteger quem amam. É quase uma amizade, mas essa paz é frágil e o Koba está pronto para quebrá-la. Com o conserto da represa em andamento, parecia que as coisas estavam melhorando. Malcolm e César até tinham começado a criar um laço de confiança. Afinal, trabalharam juntos, enfrentaram riscos juntos e mostraram que não eram inimigos naturais. Os filhos deles também brincavam e aprendiam uns com os outros, dando um ar de esperança no meio daquele mundo quebrado. Mas o Koba, esse chimpanzé, ele estava cada vez mais obcecado em provar que humanos são perigosos demais para serem confiados. Depois de encontrar o arsenal secreto dos humanos, ele ficou com ódio fervendo no peito. Para ele, era uma traição daquelas que não dá para perdoar. Então, Koba começa a planejar um golpe contra César. Ele manipula alguns macacos que também têm medo dos humanos e espalha histórias assustadoras, mostrando imagens do que encontrou na cidade e dizendo que a paz com os humanos é só uma ilusão perigosa. Numa emboscada, Koba consegue capturar César e o fere gravemente. Mas para enganar o bando, ele faz parecer que foram os humanos que atacaram o líder. Esse golpe sujo funciona. Os macacos se enfurecem e querem guerra. Enquanto César fica preso e ferido, Koba assume o comando com um discurso cheio de raiva e ódio. Ele convoca todos para atacar a colônia humana em São Francisco, dizendo que é a única forma de garantir a sobrevivência dos macacos. A guerra está declarada. Do lado humano, Malcolm tenta achar César e entende que, sem o líder dos macacos, a situação vai piorar muito. Ele percebe que Koba é uma ameaça muito maior do que eles imaginavam e que o conflito vai virar um massacre se ninguém agir rápido. A batalha que se segue é pesada. Macacos invadem a cidade, enfrentam soldados, destroem tudo no caminho. Humanos se defendem com o que têm, mas estão em desvantagem. No meio da confusão, Malcolm e um grupo tentam achar César e libertá-lo. Quando César finalmente se recupera, ele volta para enfrentar Koba. Os dois têm uma luta brutal, cheia de emoção, força e aquela tensão que a gente sente na pele, porque é um conflito entre dois que já foram próximos, mas que agora estão em lados opostos. Um mundo que já não é mais o mesmo. Não é aquele cenário com cidades cheias, carros buzinando e gente correndo para o trabalho. Aqui, a humanidade está despedaçada. Um vírus chamado gripe símia, que surgiu lá no primeiro filme dessa nova fase, A Origem, se espalhou pelo planeta e matou a maior parte das pessoas. O que restou vive em pequenos grupos, tentando sobreviver no que sobrou da civilização. Enquanto isso, a natureza começa a tomar conta e os macacos, que antes ficavam no fundo da história, agora são parte principal dela. E não são macacos comuns, não. Eles pensam, falam, se organizam e tem um líder que impõe respeito, César.
César é um chimpanzé que não só é inteligente, como também tem coração. Ele vive numa floresta enorme, junto com sua família e um bando de outros macacos que confiam nele. Eles construíram um lar, aprenderam a caçar, a criar leis e viver em paz. Para eles, os humanos eram um problema do passado, tanto que nem sabiam direito se ainda existiam. Já fazia anos que não viam nenhum por ali. Só que, como sempre, a vida gosta de dar aquele empurrãozinho no drama. Um dia, 2 jovens macacos estão na floresta e dão de cara com um grupo de humanos armados. É um choque para os 2 lados, ninguém esperava ver o outro. O encontro acaba mal. Um dos humanos, nervoso, atira e fere o macaco. César chega na hora, coloca a ordem e deixa claro que não quer guerra, mas também não vai deixar os humanos invadirem o território deles. Ele solta uma frase que mostra bem o clima. Macaco não mata macaco, mas também não confia em humano. Aí descobrimos o que esses humanos estavam fazendo ali. Eles são sobreviventes que moram numa parte destruída de São Francisco e precisam religar uma usina hidrelétrica que fica justamente na área dos macacos. Sem essa energia, a colônia deles não vai durar muito, porque o combustível está acabando. O líder dos humanos é Malcolm, um cara diferente, mas calmo, que acredita que dá para ter paz com César. Ele tenta negociar. No começo o clima é tenso, mas César, depois de pensar, decide deixar eles tentarem, desde que respeitem as regras. Enquanto isso, dentro do grupo dos macacos, nem todo mundo concorda com o líder. Tem um chimpanzé chamado Koba, que odeia humanos com todas as forças. Ele foi maltratado em laboratórios, torturado e carrega cicatrizes físicas e emocionais disso. Pro Koba, todo humano é inimigo, e ponto final. E aí que a coisa começa a desandar. Malcolm e sua equipe trabalham na represa. E aos poucos ele e César criam uma confiança genuína. Tem até momentos mais leves, como quando os filhos de César conhecem o filho de Malcolm. Mas Koba não gosta nem um pouco dessa aproximação. Ele começa a investigar os humanos escondido e descobre que eles ainda têm armas pesadas. Na cabeça dele, isso é prova de que a guerra é inevitável. E aí vem o golpe baixo. Koba trai César. Ele arma uma emboscada, fere o líder gravemente e culpa os humanos, usando isso como desculpa para liderar os macacos num ataque total contra a colônia. É o caos. O que era uma chance de paz vira uma guerra aberta. Macacos invadem a cidade, humanos tentam resistir, prédios são destruídos e o clima de sobrevivência fica no limite. Só que César não morre. Ele é resgatado por Malcolm, que o leva de volta à sua antiga casa, aquela do primeiro filme, para se recuperar. Lá, César admite que não todos os humanos são ruins, mas também percebe que nem todos os macacos são bons. É um momento pesado, porque ele entende que o ódio de Koba é tão perigoso quanto qualquer arma. A história abre te jogando num mundo completamente diferente daquele, cheio de gente, carros e prédios barulhentos. O vírus que escapou lá no primeiro filme já fez o estrago e reduziu drasticamente a população humana. O silêncio é tão grande que, para quem vive ali, parece que o planeta pertence aos animais agora. No meio disso tudo, existe a comunidade dos macacos de César, e eles vivem num equilíbrio perfeito com a natureza. Nada de prédios, nada de poluição, nada de trânsito, só árvores gigantes, rios e um sistema próprio que funciona muito bem. César é o grande líder, e dá para perceber de cara que ele não manda pelo medo, mas sim pelo respeito. Ele conhece cada macaco pelo nome, escuta, ajuda e, quando precisa, é firme. Entre os mais próximos dele estão sua esposa, Cornélia, seu filho mais velho, Olhos Azuis, e o filhote mais novo que ainda está na fase de explorar o mundo. Koba, o chimpanzé com cicatrizes, está lá também. E apesar de ter um passado sombrio, ele é visto como um guerreiro leal. Pelo menos por enquanto. Mas nem tudo é perfeito. Apesar de já fazer anos que eles não veem humanos, a dúvida sempre fica no ar. Será que eles sumiram de vez ou ainda estão por aí? Alguns macacos acham que a humanidade foi extinta. Outros acreditam que eles ainda vivem escondidos. É um mistério que ninguém quer resolver à força. Até que, um dia, essa tranquilidade é quebrada. Olhos Azuis e seu amigo Ash estão explorando a floresta quando ouvem um barulho estranho. Eles seguem o som e...
dão de cara com um pequeno grupo de humanos armados. É como se duas espécies que achavam que não existiam mais tivessem se encontrado de repente. Todo mundo congela. O clima é de pura tensão. Um dos humanos, nervoso, levanta a arma e atira. O tiro acerta Ash, ferindo ele. Olhos Azuis entra em pânico e começa a gritar por ajuda. A confusão atrai mais macacos, e logo César chega correndo junto de vários guerreiros do bando. Ele se impõe na frente de todos, encara os humanos e grita com aquela voz forte que impõe respeito. O recado é claro: saiam daqui agora! Os humanos, liderados por um homem chamado Malcolm, recuam. Eles não estavam ali para atacar, mas para procurar um jeito de religar uma usina hidrelétrica que fica no território dos macacos. Só que essa explicação não rola naquele momento. O choque é grande demais. César escolhe não matar ninguém, mas também deixa avisado: se voltarem, vai ter problema. A cena deixa todo mundo abalado. De um lado, os macacos percebem que os humanos ainda existem. Do outro, os humanos voltam para sua base assustados com a inteligência e a organização daqueles animais. É um ponto de virada. A partir daí, tanto um lado quanto o outro sabe que não está sozinho. De volta à colônia dos macacos, o assunto domina todas as conversas. Muitos defendem que precisam se preparar para a guerra. Outros, como César, preferem evitar o conflito e proteger o território sem partir para o ataque. É aqui que começa a se formar a divisão interna que, mais tarde, vai dar muito problema. Depois daquele primeiro encontro tenso na floresta, os humanos voltam para a base deles, que é uma parte destruída de São Francisco. A cidade está irreconhecível. Prédios abandonados, ruas cheias de mato, carros enferrujados. Parece cenário de fim do mundo. Lá descobrimos melhor como eles vivem. O grupo é liderado por Dreyfus, um homem decidido, mas bem desconfiado de qualquer coisa que ameace a sobrevivência do pessoal. A situação está crítica. O combustível que mantém a base funcionando está acabando, e sem energia elétrica, eles vão ficar sem comunicação, sem refrigeração de comida, sem iluminação, basicamente sem nada. A única solução é religar uma usina hidrelétrica que fica, adivinha onde? No meio do território dos macacos. É por isso que aquele grupo, com Malcolm à frente, foi até a floresta. Eles precisam dessa energia para sobreviver. Malcolm, diferente do Dreyfus, é mais paciente e acredita que pode resolver as coisas sem violência. Ele sabe que para conseguir chegar na represa, vai ter que convencer César de que eles não querem guerra. O problema é que depois do que aconteceu, qualquer aproximação pode ser vista como ameaça. Mas mesmo assim, ele decide tentar. Ele volta à floresta, mas dessa vez vai com a esposa Ellie e o filho Alexander. Não é só uma estratégia, ele quer mostrar que veio com a família justamente para passar confiança. Quando encontram César, o clima ainda é pesado. O líder dos macacos desce das árvores com aquela postura de autoridade e escuta Malcolm explicar que só quer acesso à represa para consertar a energia da cidade. No início, César diz não. Ele é cauteloso, lembra do tiro que Ash levou, lembra do que os humanos fizeram no passado e, principalmente, não quer colocar seu povo em risco. Só que Ellie percebe algo importante. Cornélia, a esposa de César, está muito doente. Ela se oferece para ajudar, usando medicamentos e conhecimentos humanos. É aí que a barreira começa a cair. César percebe que não são todos os humanos que agem por interesse ou maldade. Ele decide permitir que Malcolm e sua equipe trabalhem na represa, mas com uma condição clara. Eles só podem ficar ali enquanto consertam e precisam respeitar as regras dos macacos. Nenhuma arma, nenhuma provocação. Enquanto isso, no meio da comunidade, Koba já começa a desconfiar. Ou melhor, a ter certeza de que isso é um erro. Ele não confia nem um pouco nos humanos e, no fundo, sente que César está sendo fraco. O chimpanzé carrega traumas profundos das experiências em laboratório, queimaduras, cortes, marcas no corpo e lembranças do sofrimento que passou nas mãos deles. Na cabeça dele, todos os humanos são perigosos e é só questão de tempo até atacarem.
Enquanto Malcolm e a equipe começam os trabalhos na represa, acontece uma aproximação inesperada. Alexander, o filho de Malcolm, passa um tempo com Olhos Azuis e outros jovens macacos. Ele começa a desenhar histórias num caderno e Olhos Azuis, curioso, observa fascinado. Aos poucos, a tensão dá lugar a pequenas interações amigáveis. Até César nota que seus filhos estão conhecendo algo novo. Só que Koba não fica parado. Ele decide investigar o que os humanos estão escondendo. Seguindo trilhas até a cidade, ele descobre um armazém cheio de armas de fogo. E para piorar, vê soldados treinando tiro. Na mente dele, isso confirma que Malcolm e companhia estão enganando César. A partir daquele momento, Koba já não está mais só desconfiado. Ele começa a planejar. Ele sabe que se quiser derrubar César, vai precisar de um motivo forte que coloque todo o bando contra os humanos. E esse motivo ele já está decidido a fabricar. Enquanto isso, Malcolm e César estão cada vez mais alinhados. Eles trabalham juntos, conversam sobre o que aconteceu no mundo e percebem que, apesar das diferenças, os dois só querem proteger quem amam. É quase uma amizade, mas essa paz é frágil e o Koba está pronto para quebrá-la. Com o conserto da represa em andamento, parecia que as coisas estavam melhorando. Malcolm e César até tinham começado a criar um laço de confiança. Afinal, trabalharam juntos, enfrentaram riscos juntos e mostraram que não eram inimigos naturais. Os filhos deles também brincavam e aprendiam uns com os outros, dando um ar de esperança no meio daquele mundo quebrado. Mas o Koba, esse cara, quer dizer, esse chimpanzé, ele estava cada vez mais obcecado em provar que humanos são perigosos demais para serem confiados. Depois de encontrar o arsenal secreto dos humanos, ele ficou com ódio fervendo no peito. Para ele, era uma traição daquelas que não dá para perdoar. Então, Koba começa a planejar um golpe contra César. Ele manipula alguns macacos que também têm medo dos humanos e espalha histórias assustadoras, mostrando imagens do que encontrou na cidade e dizendo que a paz com os humanos é só uma ilusão perigosa. Numa emboscada, Koba consegue capturar César e o fere gravemente. Mas para enganar o bando, ele faz parecer que foram os humanos que atacaram o líder. Esse golpe sujo funciona. Os macacos se enfurecem e querem guerra. Enquanto César fica preso e ferido, Koba assume o comando com um discurso cheio de raiva e ódio. Ele convoca todos para atacar a colônia humana em São Francisco, dizendo que é a única forma de garantir a sobrevivência dos macacos. A guerra está declarada. Do lado humano, Malcolm tenta achar César e entende que, sem o líder dos macacos, a situação vai piorar muito. Ele percebe que Koba é uma ameaça muito maior do que eles imaginavam e que o conflito vai virar um massacre se ninguém agir rápido. A batalha que se segue é pesada. Macacos invadem a cidade, enfrentam soldados, destroem tudo no caminho. Humanos se defendem com o que têm, mas estão em desvantagem. No meio da confusão, Malcolm e um grupo tentam achar César e libertá-lo. Quando César finalmente se recupera, ele volta para enfrentar Koba. Os dois têm uma luta brutal, cheia de emoção, força e aquela tensão que a gente sente na pele, porque é um conflito entre dois que já foram próximos, mas que agora estão em lados opostos. Um mundo que já não é mais o mesmo. Não é aquele cenário com cidades cheias, carros buzinando e gente correndo para o trabalho. Aqui, a humanidade está despedaçada. Um vírus chamado gripe símia, que surgiu lá no primeiro filme dessa nova fase, A Origem, se espalhou pelo planeta e matou a maior parte das pessoas. O que restou vive em pequenos grupos, tentando sobreviver no que sobrou da civilização. Enquanto isso, a natureza começa a tomar conta e os macacos, que antes ficavam no fundo da história, agora são parte principal dela. E não são macacos comuns, não. Eles pensam, falam, se organizam e tem um líder que impõe respeito: César. César é um chimpanzé que não só é inteligente, como também tem coração. Ele vive numa floresta enorme, junto com sua família e um bando de outros macacos que confiam nele. Eles construíram um lar, aprenderam a caçar, a criar leis e viver em paz. Para eles, os humanos eram um problema do passado, tanto que nem sabiam direito se ainda existiam. Já fazia anos que não viam nenhum por ali.
Só que, como sempre, a vida gosta de dar aquele empurrãozinho no drama. Um dia, 2 jovens macacos estão na floresta e dão de cara com um grupo de humanos armados. É um choque para os 2 lados, ninguém esperava ver o outro. O encontro acaba mal. Um dos humanos, nervoso, atira e fere o macaco. César chega na hora, coloca ordem e deixa claro que não quer guerra, mas também não vai deixar os humanos invadirem o território deles. Ele solta uma frase que mostra bem o clima. Macaco não mata macaco, mas também não confia em humano. Aí descobrimos o que esses humanos estavam fazendo ali. Eles são sobreviventes que moram numa parte destruída de São Francisco e precisam religar uma usina hidrelétrica que fica justamente na área dos macacos. Sem essa energia, a colônia deles não vai durar muito, porque o combustível está acabando. O líder dos humanos é Malcolm, um cara diferente, mas calmo, que acredita que dá para ter paz com César. Ele tenta negociar. No começo o clima é tenso, mas César, depois de pensar, decide deixar eles tentarem, desde que respeitem as regras. Enquanto isso, dentro do grupo dos macacos, nem todo mundo concorda com o líder. Tem um chimpanzé chamado Koba, que odeia humanos com todas as forças. Ele foi maltratado em laboratórios, torturado e carrega cicatrizes físicas e emocionais disso. Para o Koba, todo humano é inimigo, e ponto final. E aí que a coisa começa a desandar. Malcolm e sua equipe trabalham na represa. E aos poucos ele e César criam uma confiança genuína. Tem até momentos mais leves, como quando os filhos de César conhecem o filho de Malcolm. Mas Koba não gosta nem um pouco dessa aproximação. Ele começa a investigar os humanos escondido e descobre que eles ainda têm armas pesadas. Na cabeça dele, isso é prova de que a guerra é inevitável. E aí vem o golpe baixo. Koba trai César. Ele arma uma emboscada, fere o líder gravemente e culpa os humanos, usando isso como desculpa para liderar os macacos num ataque total contra a colônia. É o caos. O que era uma chance de paz vira uma guerra aberta. Macacos invadem a cidade, humanos tentam resistir, prédios são destruídos e o clima de sobrevivência fica no limite. Só que César não morre. Ele é resgatado por Malcolm, que o leva de volta à sua antiga casa, aquela do primeiro filme, para se recuperar. Lá, César admite que não todos os humanos são ruins, mas também percebe que nem todos os macacos são bons. É um momento pesado, porque ele entende que o ódio de Koba é tão perigoso quanto qualquer arma. A história abre te jogando num mundo completamente diferente daquele, cheio de gente, carros e prédios barulhentos. O vírus que escapou lá no primeiro filme já fez o estrago e reduziu drasticamente a população humana. O silêncio é tão grande que, para quem vive ali, parece que o planeta pertence aos animais agora. No meio disso tudo, existe a comunidade dos macacos de César, e eles vivem num equilíbrio perfeito com a natureza. Nada de prédios, nada de poluição, nada de trânsito, só árvores gigantes, rios e um sistema próprio que funciona muito bem. César é o grande líder, e dá para perceber de cara que ele não manda pelo medo, mas sim pelo respeito. Ele conhece cada macaco pelo nome, escuta, ajuda e, quando precisa, é firme. Entre os mais próximos dele estão sua esposa, Cornélia, seu filho mais velho, olhos azuis, e o filhote mais novo que ainda está na fase de explorar o mundo. Koba, o chimpanzé com cicatrizes, está lá também. E apesar de ter um passado sombrio, ele é visto como um guerreiro leal. Pelo menos por enquanto. Mas nem tudo é perfeito. Apesar de já fazer anos que eles não veem humanos, a dúvida sempre fica no ar. Será que eles sumiram de vez ou ainda estão por aí? Alguns macacos acham que a humanidade foi extinta. Outros acreditam que eles ainda vivem escondidos. É um mistério que ninguém quer resolver à força. Até que, um dia, essa tranquilidade é quebrada. Olhos Azuis e seu amigo Ash estão explorando a floresta quando ouvem um barulho estranho. Eles seguem o som e dão de cara com um pequeno grupo de humanos armados. É como se 2 espécies que achavam que não existiam mais tivessem se encontrado de repente. Todo mundo congela. O clima é de pura tensão. Um dos humanos, nervoso, levanta a arma e atira. O tiro acerta Ash, ferindo ele. Olhos Azuis entra em pânico e começa a gritar por ajuda.
A confusão atrai mais macacos, e logo César chega correndo junto de vários guerreiros do bando. Ele se impõe na frente de todos, encara os humanos e grita com aquela voz forte que impõe respeito. O recado é claro: saiam daqui agora! Os humanos, liderados por um homem chamado Malcolm, recuam. Eles não estavam ali para atacar, mas para procurar um jeito de religar uma usina hidrelétrica que fica no território dos macacos. Só que essa explicação não rola naquele momento. O choque é grande demais. César escolhe não matar ninguém, mas também deixa avisado: se voltarem, vai ter problema. A cena deixa todo mundo abalado. De um lado, os macacos percebem que os humanos ainda existem. Do outro, os humanos voltam para sua base assustados com a inteligência e a organização daqueles animais. É um ponto de virada. A partir daí, tanto um lado quanto o outro sabe que não está sozinho. De volta à colônia dos macacos, o assunto domina todas as conversas. Muitos defendem que precisam se preparar para a guerra. Outros, como César, preferem evitar o conflito e proteger o território sem partir para o ataque. É aqui que começa a se formar a divisão interna que, mais tarde, vai dar muito problema. Depois daquele primeiro encontro tenso na floresta, os humanos voltam para a base deles, que é uma parte destruída de São Francisco. A cidade está irreconhecível. Prédios abandonados, ruas cheias de mato, carros enferrujados. Parece cenário de fim do mundo. Lá descobrimos melhor como eles vivem. O grupo é liderado por Dreyfus, um homem decidido, mas bem desconfiado de qualquer coisa que ameace a sobrevivência do pessoal. A situação está crítica. O combustível que mantém a base funcionando está acabando, e sem energia elétrica, eles vão ficar sem comunicação, sem refrigeração de comida, sem iluminação, basicamente sem nada. A única solução é religar uma usina hidrelétrica que fica, adivinha onde? No meio do território dos macacos. É por isso que aquele grupo, com Malcolm à frente, foi até a floresta. Eles precisam dessa energia para sobreviver. Malcolm, diferente do Dreyfus, é mais paciente e acredita que pode resolver as coisas sem violência. Ele sabe que para conseguir chegar na represa, vai ter que convencer César de que eles não querem guerra. O problema é que depois do que aconteceu, qualquer aproximação pode ser vista como ameaça. Mas mesmo assim, ele decide tentar. Ele volta à floresta, mas dessa vez vai com a esposa Ellie e o filho Alexander. Não é só uma estratégia, ele quer mostrar que veio com a família justamente para passar confiança. Quando encontram César, o clima ainda é pesado. O líder dos macacos desce das árvores com aquela postura de autoridade e escuta Malcolm explicar que só quer acesso à represa para consertar a energia da cidade. No início, César diz não. Ele é cauteloso, lembra do tiro que Ash levou, lembra do que os humanos fizeram no passado e, principalmente, não quer colocar seu povo em risco. Só que Ellie percebe algo importante. Cornélia, a esposa de César, está muito doente. Ela se oferece para ajudar, usando medicamentos e conhecimentos humanos. É aí que a barreira começa a cair. César percebe que não são todos os humanos que agem por interesse ou maldade. Ele decide permitir que Malcolm e sua equipe trabalhem na represa, mas com uma condição clara. Eles só podem ficar ali enquanto consertam e precisam respeitar as regras dos macacos. Nenhuma arma, nenhuma provocação. Enquanto isso, no meio da comunidade, Koba já começa a desconfiar. Ou melhor, a ter certeza de que isso é um erro. Ele não confia nem um pouco nos humanos e, no fundo, sente que César está sendo fraco. O chimpanzé carrega traumas profundos das experiências em laboratório, queimaduras, cortes, marcas no corpo e lembranças do sofrimento que passou nas mãos deles. Na cabeça dele, todos os humanos são perigosos e é só questão de tempo até atacarem. Enquanto Malcolm e a equipe começam os trabalhos na represa, acontece uma aproximação inesperada. Alexander, o filho de Malcolm, passa um tempo com Olhos Azuis e outros jovens macacos. Ele começa a desenhar histórias num caderno e Olhos Azuis, curioso, observa fascinado. Aos poucos, a tensão dá lugar a pequenas interações amigáveis. Até César nota que seus filhos estão conhecendo algo novo. Só que Koba não fica parado.
ele decide investigar o que os humanos estão escondendo. Seguindo trilhas até a cidade, ele descobre um armazém cheio de armas de fogo. E para piorar, vê soldados treinando tiro. Na mente dele, isso confirma que Malcolm e companhia estão enganando César. A partir daquele momento, Koba já não está mais só desconfiado. Ele começa a planejar. Ele sabe que se quiser derrubar César, vai precisar de um motivo forte que coloque todo o bando contra os humanos. E esse motivo ele já está decidido a fabricar. Enquanto isso, Malcolm e César estão cada vez mais alinhados. Eles trabalham juntos, conversam sobre o que aconteceu no mundo e percebem que, apesar das diferenças, os dois só querem proteger quem amam. É quase uma amizade, mas essa paz é frágil e o Koba está pronto para quebrá-la. Com o conserto da represa em andamento, parecia que as coisas estavam melhorando. Malcolm e César até tinham começado a criar um laço de confiança. Afinal, trabalharam juntos, enfrentaram riscos juntos e mostraram que não eram inimigos naturais. Os filhos deles também brincavam e aprendiam uns com os outros, dando um ar de esperança no meio daquele mundo quebrado. Mas o Koba, esse cara, quer dizer, esse chimpanzé, ele estava cada vez mais obcecado em provar que humanos são perigosos demais para serem confiados. Depois de encontrar o arsenal secreto dos humanos, ele ficou com ódio fervendo no peito. Para ele, era uma traição daquelas que não dá para perdoar. Então, Koba começa a planejar um golpe contra César. Ele manipula alguns macacos que também têm medo dos humanos e espalha histórias assustadoras, mostrando imagens do que encontrou na cidade e dizendo que a paz com os humanos é só uma ilusão perigosa. Numa emboscada, Koba consegue capturar César e o fere gravemente. Mas para enganar o bando, ele faz parecer que foram os humanos que atacaram o líder. Esse golpe sujo funciona. Os macacos se enfurecem e querem guerra. Enquanto César fica preso e ferido, Koba assume o comando com um discurso cheio de raiva e ódio. Ele convoca todos para atacar a colônia humana em São Francisco, dizendo que é a única forma de garantir a sobrevivência dos macacos. A guerra está declarada. Do lado humano, Malcolm tenta achar César e entende que, sem o líder dos macacos, a situação vai piorar muito. Ele percebe que Koba é uma ameaça muito maior do que eles imaginavam e que o conflito vai virar um massacre se ninguém agir rápido. A batalha que se segue é pesada. Macacos invadem a cidade, enfrentam soldados, destroem tudo no caminho. Humanos se defendem com o que têm, mas estão em desvantagem. No meio da confusão, Malcolm e um grupo tentam achar César e libertá-lo. Quando César finalmente se recupera, ele volta para enfrentar Koba. Os dois têm uma luta brutal, cheia de emoção, força e aquela tensão que a gente sente na pele, porque é um conflito entre dois que já foram próximos, mas que agora estão em lados opostos. Um mundo que já não é mais o mesmo. Não é aquele cenário com cidades cheias, carros buzinando e gente correndo para o trabalho. Aqui, a humanidade está despedaçada. Um vírus chamado gripe símia, que surgiu lá no primeiro filme dessa nova fase, A Origem, se espalhou pelo planeta e matou a maior parte das pessoas. O que restou vive em pequenos grupos, tentando sobreviver no que sobrou da civilização. Enquanto isso, a natureza começa a tomar conta e os macacos, que antes ficavam no fundo da história, agora são parte principal dela. E não são macacos comuns, não. Eles pensam, falam, se organizam e tem um líder que impõe respeito: César. César é um chimpanzé que não só é inteligente, como também tem coração. Ele vive numa floresta enorme, junto com sua família e um bando de outros macacos que confiam nele. Eles construíram um lar, aprenderam a caçar, a criar leis e viver em paz. Para eles, os humanos eram um problema do passado, tanto que nem sabiam direito se ainda existiam. Já fazia anos que não viam nenhum por ali. Só que, como sempre, a vida gosta de dar aquele empurrãozinho no drama. Um dia, 2 jovens macacos estão na floresta e dão de cara com um grupo de humanos armados. É um choque para os dois lados, ninguém esperava ver o outro. O encontro acaba mal. Um dos humanos, nervoso, atira e fere o macaco. César chega na hora, coloca ordem e deixa claro que não quer guerra, mas também não vai deixar os humanos invadirem o território deles. Ele solta uma frase que mostra bem o clima.
Macaco não mata macaco, mas também não confia em humano. Aí descobrimos o que esses humanos estavam fazendo ali. Eles são sobreviventes que moram numa parte destruída de São Francisco e precisam religar uma usina hidrelétrica que fica justamente na área dos macacos. Sem essa energia, a colônia deles não vai durar muito, porque o combustível está acabando. O líder dos humanos é Malcolm, um cara diferente, mas calmo, que acredita que dá para ter paz com César. Ele tenta negociar. No começo o clima é tenso, mas César, depois de pensar, decide deixar eles tentarem, desde que respeitem as regras. Enquanto isso, dentro do grupo dos macacos, nem todo mundo concorda com o líder. Tem um chimpanzé chamado Koba, que odeia humanos com todas as forças. Ele foi maltratado em laboratórios, torturado e carrega cicatrizes físicas e emocionais disso. Para o Koba, todo humano é inimigo, e ponto final. E aí que a coisa começa a desandar. Malcolm e sua equipe trabalham na represa. E aos poucos ele e César criam uma confiança genuína. Tem até momentos mais leves, como quando os filhos de César conhecem o filho de Malcolm. Mas Koba não gosta nem um pouco dessa aproximação. Ele começa a investigar os humanos escondido e descobre que eles ainda têm armas pesadas. Na cabeça dele, isso é prova de que a guerra é inevitável. E aí vem o golpe baixo. Koba trai César. Ele arma uma emboscada, fere o líder gravemente e culpa os humanos, usando isso como desculpa para liderar os macacos num ataque total contra a colônia. É o caos. O que era uma chance de paz vira uma guerra aberta. Macacos invadem a cidade, humanos tentam resistir, prédios são destruídos e o clima de sobrevivência fica no limite. Só que César não morre. Ele é resgatado por Malcolm, que o leva de volta à sua antiga casa, aquela do primeiro filme, para se recuperar. Lá, César admite que não todos os humanos são ruins, mas também percebe que nem todos os macacos são bons. É um momento pesado, porque ele entende que o ódio de Koba é tão perigoso quanto qualquer arma. A história abre te jogando num mundo completamente diferente daquele, cheio de gente, carros e prédios barulhentos. O vírus que escapou lá no primeiro filme já fez o estrago e reduziu drasticamente a população humana. O silêncio é tão grande que, para quem vive ali, parece que o planeta pertence aos animais agora. No meio disso tudo, existe a comunidade dos macacos de César, e eles vivem num equilíbrio perfeito com a natureza. Nada de prédios, nada de poluição, nada de trânsito, só árvores gigantes, rios e um sistema próprio que funciona muito bem. César é o grande líder, e dá para perceber de cara que ele não manda pelo medo, mas sim pelo respeito. Ele conhece cada macaco pelo nome, escuta, ajuda e, quando precisa, é firme. Entre os mais próximos dele estão sua esposa, Cornélia, seu filho mais velho, olhos azuis, e o filhote mais novo que ainda está na fase de explorar o mundo. Koba, o chimpanzé com cicatrizes, está lá também. E apesar de ter um passado sombrio, ele é visto como um guerreiro leal. Pelo menos por enquanto. Mas nem tudo é perfeito. Apesar de já fazer anos que eles não veem humanos, a dúvida sempre fica no ar. Será que eles sumiram de vez ou ainda estão por aí? Alguns macacos acham que a humanidade foi extinta. Outros acreditam que eles ainda vivem escondidos. É um mistério que ninguém quer resolver à força. Até que, um dia, essa tranquilidade é quebrada. Olhos Azuis e seu amigo Ash estão explorando a floresta quando ouvem um barulho estranho. Eles seguem o som e dão de cara com um pequeno grupo de humanos armados. É como se duas espécies que achavam que não existiam mais tivessem se encontrado de repente. Todo mundo congela. O clima é de pura tensão. Um dos humanos, nervoso, levanta a arma e atira. O tiro acerta Ash, ferindo ele. Olhos Azuis entra em pânico e começa a gritar por ajuda. A confusão atrai mais macacos, e logo César chega correndo junto de vários guerreiros do bando. Ele se impõe na frente de todos, encara os humanos e grita com aquela voz forte que impõe respeito. O recado é claro: saiam daqui agora! Os humanos, liderados por um homem chamado Malcolm, recuam. Eles não estavam ali para atacar, mas para procurar um jeito de religar uma usina hidrelétrica que fica no território dos macacos.
Só que essa explicação não rola naquele momento. O choque é grande demais. César escolhe não matar ninguém, mas também deixa avisado: se voltarem, vai ter problema. A cena deixa todo mundo abalado. De um lado, os macacos percebem que os humanos ainda existem. Do outro, os humanos voltam para sua base assustados com a inteligência e a organização daqueles animais. É um ponto de virada. A partir daí, tanto um lado quanto o outro sabe que não está sozinho. De volta à colônia dos macacos, o assunto domina todas as conversas. Muitos defendem que precisam se preparar para a guerra. Outros, como César, preferem evitar o conflito e proteger o território sem partir para o ataque. É aqui que começa a se formar a divisão interna que, mais tarde, vai dar muito problema. Depois daquele primeiro encontro tenso na floresta, os humanos voltam para a base deles, que é uma parte destruída de São Francisco. A cidade está irreconhecível. Prédios abandonados, ruas cheias de mato, carros enferrujados. Parece cenário de fim do mundo. Lá descobrimos melhor como eles vivem. O grupo é liderado por Dreyfus, um homem decidido, mas bem desconfiado de qualquer coisa que ameace a sobrevivência do pessoal. A situação está crítica. O combustível que mantém a base funcionando está acabando, e sem energia elétrica, eles vão ficar sem comunicação, sem refrigeração de comida, sem iluminação, basicamente sem nada. A única solução é religar uma usina hidrelétrica que fica, adivinha onde? No meio do território dos macacos. É por isso que aquele grupo, com Malcolm à frente, foi até a floresta. Eles precisam dessa energia para sobreviver. Malcolm, diferente do Dreyfus, é mais paciente e acredita que pode resolver as coisas sem violência. Ele sabe que para conseguir chegar na represa, vai ter que convencer César de que eles não querem guerra. O problema é que depois do que aconteceu, qualquer aproximação pode ser vista como ameaça. Mas mesmo assim, ele decide tentar. Ele volta à floresta, mas dessa vez vai com a esposa Ellie e o filho Alexander. Não é só uma estratégia, ele quer mostrar que veio com a família justamente para passar confiança. Quando encontram César, o clima ainda é pesado. O líder dos macacos desce das árvores com aquela postura de autoridade e escuta Malcolm explicar que só quer acesso à represa para consertar a energia da cidade. No início, César diz não. Ele é cauteloso, lembra do tiro que Ash levou, lembra do que os humanos fizeram no passado e, principalmente, não quer colocar seu povo em risco. Só que Ellie percebe algo importante. Cornélia, a esposa de César, está muito doente. Ela se oferece para ajudar, usando medicamentos e conhecimentos humanos. É aí que a barreira começa a cair. César percebe que não são todos os humanos que agem por interesse ou maldade. Ele decide permitir que Malcolm e sua equipe trabalhem na represa, mas com uma condição clara. Eles só podem ficar ali enquanto consertam e precisam respeitar as regras dos macacos. Nenhuma arma, nenhuma provocação. Enquanto isso, no meio da comunidade, Koba já começa a desconfiar. Ou melhor, a ter certeza de que isso é um erro. Ele não confia nem um pouco nos humanos e, no fundo, sente que César está sendo fraco. O chimpanzé carrega traumas profundos das experiências em laboratório, queimaduras, cortes, marcas no corpo e lembranças do sofrimento que passou nas mãos deles. Na cabeça dele, todos os humanos são perigosos e é só questão de tempo até atacarem. Enquanto Malcolm e a equipe começam os trabalhos na represa, acontece uma aproximação inesperada. Alexander, o filho de Malcolm, passa um tempo com Olhos Azuis e outros jovens macacos. Ele começa a desenhar histórias num caderno e Olhos Azuis, curioso, observa fascinado. Aos poucos, a tensão dá lugar a pequenas interações amigáveis. Até César nota que seus filhos estão conhecendo algo novo. Só que Koba não fica parado. Ele decide investigar o que os humanos estão escondendo. Seguindo trilhas até a cidade, ele descobre um armazém cheio de armas de fogo. E para piorar, vê soldados treinando tiro. Na mente dele, isso confirma que Malcolm e companhia estão enganando César. A partir daquele momento, Koba já não está mais só desconfiado. Ele começa a planejar. Ele sabe que se quiser derrubar César, vai precisar de um motivo forte que coloque todo o bando contra os humanos.
E esse motivo ele já está decidido a fabricar. Enquanto isso, Malcolm e César estão cada vez mais alinhados. Eles trabalham juntos, conversam sobre o que aconteceu no mundo e percebem que, apesar das diferenças, os dois só querem proteger quem amam. É quase uma amizade, mas essa paz é frágil e o Koba está pronto para quebrá-la. Com o conserto da represa em andamento, parecia que as coisas estavam melhorando. Malcolm e César até tinham começado a criar um laço de confiança. Afinal, trabalharam juntos, enfrentaram riscos juntos e mostraram que não eram inimigos naturais. Os filhos deles também brincavam e aprendiam uns com os outros, dando um ar de esperança no meio daquele mundo quebrado. Mas o Koba, esse cara, quer dizer, esse chimpanzé, ele estava cada vez mais obcecado em provar que humanos são perigosos demais para serem confiados. Depois de encontrar o arsenal secreto dos humanos, ele ficou com ódio fervendo no peito. Para ele, era uma traição daquelas que não dá para perdoar. Então, Koba começa a planejar um golpe contra César. Ele manipula alguns macacos que também têm medo dos humanos e espalha histórias assustadoras, mostrando imagens do que encontrou na cidade e dizendo que a paz com os humanos é só uma ilusão perigosa. Numa emboscada, Koba consegue capturar César e o fere gravemente. Mas para enganar o bando, ele faz parecer que foram os humanos que atacaram o líder. Esse golpe sujo funciona. Os macacos se enfurecem e querem guerra. Enquanto César fica preso e ferido, Koba assume o comando com um discurso cheio de raiva e ódio. Ele convoca todos para atacar a colônia humana em São Francisco, dizendo que é a única forma de garantir a sobrevivência dos macacos. A guerra está declarada. Do lado humano, Malcolm tenta achar César e entende que, sem o líder dos macacos, a situação vai piorar muito. Ele percebe que Koba é uma ameaça muito maior do que eles imaginavam e que o conflito vai virar um massacre se ninguém agir rápido. A batalha que se segue é pesada. Macacos invadem a cidade, enfrentam soldados, destroem tudo no caminho. Humanos se defendem com o que têm, mas estão em desvantagem. No meio da confusão, Malcolm e um grupo tentam achar César e libertá-lo. Quando César finalmente se recupera, ele volta para enfrentar Koba. Os dois têm uma luta brutal, cheia de emoção, força e aquela tensão que a gente sente na pele, porque é um conflito entre dois que já foram próximos, mas que agora estão em lados opostos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.